Olá, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Como passaram da semana passada para essa? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui novamente para falar sobre brasilidade e para falar de um estado da região norte. Hoje nós vamos falar desse estado aqui, ó, o Amapá. Tá vendo? A gente já falou do Amazonas, do Pará, Roraima e agora o Amapá. E para falar do Amapá, olha aqui meu visual, estou com uma bela flor no cabelo, porque depois eu explico a flor. E olha aqui, estão vendo esse colar? Eu tenho esse colar, acho que há uns 15 anos. Eu trabalhava numa empresa, quando eu trabalhava com contabilidade. E o gerente do departamento de vendas foi para a região norte e eu acho que ele foi fechar algum negócio, visitar um cliente, eu nem me lembro mais. E quando ele retornou, ele trouxe para cada mulher da empresa um colar, um colar feito pelos índios de lá e presenteou cada mulher da empresa. Colar, algumas ele trouxe brinco, eu ganhei esse colar aqui. Eu não sei dizer em qual estado, se eu não me engano ele esteve em Manaus. Mas como é um trabalho indígena e como o Amapá também é um dos estados aqui da região norte com forte influência indígena, eu coloquei esse colar hoje para nossa aula, certo? E aí bora falar do do Amapá. Eita, confusão aqui. O Amapá está localizado aqui na região norte. Sua capital é Macapá. Ele faz divisa com o Pará e com a Guiana. Então aqui, ó, Amapá faz divisa com o Pará e faz divisa aqui na parte de cima com a Guiana Francesa. Ele foi desmembrado do Pará em 1943. Ou seja, isso aqui era uma região só, era um estado só. Então não existia o Amapá. Essa parte aqui de cima fazia parte de todo o Pará. E aí em 1943 ele foi separado, passou a ser considerado um território federal, né, pertencente à Federação Brasileira. E em 1988 é que ele passou a ser um estado. E aí separou do Pará definitivamente. A origem da palavra Amapá. O que será que é a Amapá? Existem várias possibilidades de origem da palavra, que é uma palavra indígena. Na língua tupi, significa lugar da chuva. Ama é chuva, papá é lugar. Amapá, lugar da chuva. Há uma outra tribo, uma outra língua chamada Ngatu, que significa terra que acaba aqui. E numa outra língua chamada, todas são línguas indígenas, chamada Aruaque, faz referência ao amapazeiro, que é uma árvore típica da região, cujo fruto é roxo, saboroso, em formato de maçã, onde se extrai o leite de Amapá, que é usado na medicina popular como fortificante, estimulante do apetite, é bom para gastrite e doenças respiratórias. Então não se sabe ao certo de onde veio, mas é uma origem indígena. Os primeiros habitantes do Pará são indígenas de várias etnias. Waiampi, Palicur, Maracacunani e Tucuju. São tribos indígenas desta região. Há vestígios de ocupação humana pré-colombiana nos sítios arqueológicos. Lá também tem sítio arqueológico, tá? Como em Roraima. E nesses sítios arqueológicos foram encontrados cerâmicas da tribo Maracacunani. Então eles já estavam naquela região. E no Parque Arqueológico de Solstício, que fica localizado no município de Calçoene, que é o litoral norte do estado, parte norte, né? Então também existe um sítio arqueológico. Lembra que nós falamos na semana passada sobre sítio arqueológico? O sítio arqueológico, vocês até fizeram pesquisa, é o local onde se encontra evidências humanas pré-históricas. Então, nessa região, então aqui, Roraima e Amapá, existem sítios arqueológicos. No sítio arqueológico do Amapá são encontradas artes rupestres, que
que são representações artísticas pré-históricas realizadas nas paredes e nos tetos das cavernas, abrigos rochosos ou superfícies rochosas ao ar livre. Hidrografia. Hidrografia são os rios da região. Existem aqui em Amapá, nesse estadinho aqui, pequenininho em relação ao Pará e ao Amazonas, ele é bem pequeno, né? Existem 23 rios que fazem parte da bacia hidrográfica amazônica. E existem 40 comunidades remanescentes dos quilombos. Os quilombos são os locais de refúgio dos escravizados africanos. Quando eles conseguiam fugir, eles iam e formavam quilombos, que é onde eles se protegiam para não serem capturados e escravizados novamente. A culinária, pratos típicos do Amapá, são compostos por vários pratos, né? O açaí é um deles, também comido como lá nos outros estados, Pará e outros estados, com coisas salgadas. Eles têm um camarão no bafo, que é feito com um pouco de cachaça de alambique e pimenta dedo de moça. Tem uma gengibirra. Ó, o nome já traz uma menção. Que é uma bebida alcoólica feita com gengibre, cachaça, água e açúcar. E é consumida durante as rodas de mar abaixo. Rodas de mar abaixo? O que é isso? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. E parece um quentão, né? Que é gengibre, cachaça e álcool e açúcar. Ó, gengibre, cachaça, água e açúcar. Só que não é quente. A diferença do quentão é que o quentão é quente. Também existe a pescada de gurijuba, que é um peixe de rio, e é uma receita típica do Amapá. Então, quem puder, se puder pesquisar agora, dê uma pesquisada e tente encontrar a receita da pescada de gurijuba, certo? Vamos ver se até o final da aula a gente encontra como é a receita dessa pescada. E tem o tucunaré na brasa. O tucunaré é um peixe típico do Amapá. E ele é feito com tempero bem leve, usando apenas limão, sal e pimenta do reino. E também é comum a caldeirada de tucunaré. Olha só. E aí, a gente vai falar da dança típica, que é a roda de mar abaixo. Só que antes disso, eu quero contar uma história para vocês. Vocês já ouviram falar sobre o Oiapoque? Já ouviram aquela frase do Oiapoque ao Chuí? Sabe o que significa do Oiapoque ao Chuí? Oiapoque é uma cidade, Chuí é outra cidade. Do Oiapoque ao Chuí, tá vendo aqui o Amapá? Essa pontinha aqui de cima é onde fica o Oiapoque. Vou colocar aqui para vocês. Aqui em cima fica o Oiapoque. Aqui embaixo, no Rio Grande do Sul, fica o Chuí. São os dois pontos extremos do Brasil. O Oiapoque é o ponto extremo do norte, o ponto mais distante da parte norte, e o Chuí da parte sul. Quando se fala do Oiapoque ao Chuí, é como se fizesse uma linha reta ligando o norte ao sul do país. E eu vou contar uma história, eu vou ler para vocês uma história que fala da origem do Oiapoque. Muitos anos atrás, a fome atingiu uma aldeia indígena. Havia pouca caça e quase nenhum peixe. E a seca acabara com a plantação de mandioca. Mandioca é uma comida típica dessa região norte. O mesmo tinha acontecido com muitas árvores frutíferas que não deram mais frutos. Enfraquecidas, as crianças ficavam doentes e os bebês e os mais velhos estavam morrendo. Por causa disso, a índia Tarumã, que estava grávida, decidiu sair de lá para salvar o seu bebê. Ela tinha certeza de que sua criança morreria de fome, pois, fraca como estava, provavelmente não teria leite para amamentá-la.
e partiu em busca de um lugar melhor para criar o seu filho. Alguns dias se passaram. Sozinha na mata, Tarumã já não tinha mais esperanças. Começou então a chorar, com saudade de tudo que deixara para trás. Em desespero, pediu a Tupã, Tupã é o deus do sol para os indígenas, para transformá-la numa cobra, de modo que pudesse transpor a floresta e encontrar um lugar adequado para seu povo construir uma outra aldeia. Admirado com a coragem da moça, o deus atendeu o seu pedido. Durante meses, aquela grande cobra vagou em busca de um local onde houvesse comida e água. Carregando o bebê, seu peso era tanto que por onde ela passava, ela deixava sulcos profundos no chão. Ela fazia aquelas fendas no chão. Finalmente, Tarumã encontrou um vale cortado por um riacho, com muitas árvores frutíferas e caça nas redondezas. A índia cobra ficou super feliz. Fez todo o trajeto de volta para avisar seu povo que havia encontrado água e comida, e agora todos estavam salvos. Mas ela estava tão empolgada que se esqueceu de pedir para Tupã para desfazer o encantamento. Quando estava chegando à sua aldeia, seu bebê nasceu. Tarumã teve sua filhinha bem na entrada do povoado. Quando as pessoas viram que uma criança tinha nascido de uma cobra, acharam que fosse algum tipo de bruxaria e mataram o bebê. Tarumã ficou louca de dor, mas não atacou sua gente. Expressou sua tristeza com um choro tão prolongado que as lágrimas preencheram os sulcos que o seu corpo havia cavado na mata, transformando num grande rio. Com a perda do bebê, Tarumã não quis mais ser gente. Então, ela, para se esconder do mundo, mergulhou no rio de suas lágrimas e adormeceu no seu leito. Na aldeia, os índios contam que as águas do rio ficam revoltas nas noites de lua cheia. É quando Tarumã suspira pela falta da filha. E quando ela chora, o volume de água aumenta tanto que o rio transborda e se transforma num grande alagado até as ilhas próximas. E foi assim que esse rio ganhou o nome de Oiapoque. E ele nasce lá na cidade, na região do Oiapoque. As lendas indígenas trazem essas histórias, né? O rio Oiapoque, ele faz fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, percorrendo todo o norte do Amapá. E olha só que interessante. Tarumã é uma árvore de frutos comestíveis que se encontra em todo o Brasil. Em Curitiba, há até um bairro com esse nome. Tarumã, em tupi, quer dizer fruto que dá em cacho. O coco é uma das outras frutas também chamadas de tarumã. Vocês conheciam? Já tinham ouvido falar sobre tarumã? Essa história está nesse livro aqui, ó. 52 histórias, viagem pelo Brasil em 52 histórias. E aqui tem histórias do norte ao sul do país. Eu comprei esse livro para conhecer mais as histórias e as lendas para a gente falar sobre elas na nossa aula. Bacana, né? Interessante essa história da Tarumã. E agora, eu quero que vocês respondam lá se vocês conheciam ou já ouviram falar de Tarumã, né? Esse fruto, essa árvore. E agora eu vou falar sobre uma dança típica do Pará, uma manifestação cultural e folclórica do Pará, do Amapá, desculpa, eu só tô falando Pará hoje. Que é chamada... eu preciso falar um negócio para vocês também. Deixa eu voltar aqui. Falando do Pará, vocês sabem que eu moro num condomínio. Acho que é por isso que eu tô toda hora pensando no Pará. No domingo, eu desci para andar com a minha cachorrinha na parte de baixo aqui do condomínio. E aí eu estava andando com ela, quando estava voltando, já quase para entrar aqui no meu prédio, um garotinho, moreninho, parecendo um índiozinho, a coisa mais linda, chamado Pedro, de 9 anos. Veio perguntar se podia brincar com a minha cachorrinha, passar a mão nela, se ela mordia. Ela morde? Não, ela não morde. E aí eu percebi que ele tinha um jeito diferente de falar
Começamos a conversar e aí eu perguntei para ele: Pedro, você não é daqui de São Paulo, né? Não. Da onde você é? Sou do Pará. Eu, do Pará? Sim, eu sou do Pará. Eles não falam Pará, como a gente é Pará. E aí eu perguntei se ele estava aqui somente a passeio. E Pedro falou que não, que eles se mudaram para cá há 11 meses. Estão morando aqui no mesmo condomínio que eu, só que num outro bloco. Eu moro no bloco 4 e eles moram no bloco 3. E Pedro ficou me contando as histórias do Pará. Falou do açaí, falou do tucupi, do tacacá, do vatapá, que eles também comem lá. E aí ele falou, eu falei que tinha uma vontade enorme de ir pro Pará. E ele falou, eu acho que você não vai gostar do Pará. Eu falei, por quê? Lá é muito quente. Aí eu falei, nossa, mas aqui hoje tá muito quente, né? Domingo tava quente. Ele falou, não, aqui hoje não está quente. Lá no Pará é muito mais quente. Aí eu falei, e você já passou o inverno aqui? Já. E eu falei, e você gostou? É frio. Eu falei, o inverno lá é diferente, né? O inverno lá chove. No Pará, chove, não fica frio. E aí a gente ficou conversando um pouquinho e depois eu subi. Tive vontade de tirar uma foto com o Pedro. Mas por ser uma criança, eu achei que não seria adequado, né? Eu, se fosse mãe, não gostaria que uma pessoa estranha tirasse uma foto do meu filho. Quem sabe, com o tempo, eu conheço os pais e aí, quem sabe, eu posso tirar uma foto do Pedro. Estávamos nós dois de máscara, mas dava pra ver aquele olhinho puxadinho, cabelinho pretinho, moreninho, como um índiozinho. Ai, eu me encantei pelo Pedro. E agora, voltando pro Amapá, a gente vai falar de uma manifestação cultural e folclórica do Amapá, chamada Mar Abaixo. Já ouviram falar? Mar Abaixo? E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu já tinha ouvido falar Mar Abaixo, mas eu não tinha... Eu sabia, já que Mar Abaixo é um movimento cultural e folclórico da região do Amazonas, mas não conhecia a história. Eu tenho uma amiga que também fez arte-terapia comigo. Nós fizemos o curso de arte-terapia juntas. E de 1 ano, 2 anos pra cá, ela conheceu o movimento do Mar Abaixo, aqui na região na Zona Leste. Ela mora na Zona Leste e ela passou a fazer parte desse movimento folclórico amazônico chamado Mar Abaixo, que é uma dança, é um ritual em que inclui a dança e ela participa dessa dança. E ela, há 2 anos atrás, quando a gente nem estava na pandemia, a gente fazia uma supervisão de arte-terapia, eu, ela e mais 3 amigas. E um dia ela trouxe as saias pra gente dançar e fizemos algumas danças no Mar Abaixo. As saias são parecidas com a do carimbó, de chita, florida, estampada, bem rodada. E eu confesso para vocês que eu havia esquecido. Até que estou eu pesquisando sobre o Amapá e descubro que é o movimento cultural e folclórico daquela região. Ele traz descendência afro, né? Que vem da África, e consiste em homenagear o Divino Espírito Santo. E eu confesso que eu não sabia disso. E a Santíssima Trindade. Então, o movimento cultural do Mar Abaixo é em homenagem ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade. E é dividido em 2 partes. A parte sagrada, que são as missas, novenas, ladainhas, e a parte profana, que são as danças e os bailes. Ambas ocorrem durante o ciclo do Mar Abaixo, que vai da Páscoa até o Domingo do Senhor, que é o primeiro domingo após o Corpus Christi. Então tá para começar o movimento do Mar Abaixo agora, lá no Pará, né? No Amapá, desculpa, Pará não. Hoje eu tô com o Amapá Pará na cabeça. No Amapá. Durante os festejos, misturam-se rituais africanos, que é a corte dos mastros, a quebra da murta, as danças e os movimentos europeu-católicos, que são as missas, novenas e procissões. Na dança do Mar Abaixo, as mulheres se vestem com anáguas, saias rodadas floridas, camisa branca, colares, lenço no ombro e flor atrás da orelha. Por isso que eu coloquei a flor, não dava para eu colocar atrás da orelha. Numa versão estilizada das roupas das escravas.
Os homens usam roupas brancas e tocam com 2 baquetas, baqueta é aquela madeirinha, grandes tambores, que são chamados de caixas ou caixas de mar abaixo. Tanto os tocadores quanto as mulheres cantam versos improvisados, chamados de ladrões. Muitos versos têm o teor religioso. Todos dançam em círculo, no sentido anti-horário e ao redor de si mesmo. Então, eles fazem a roda e vão fazendo a roda girar, e a pessoa gira sozinha também ao redor de si mesmo. O mar abaixo é a maior e mais autêntica expressão cultural do Amapá. É um símbolo do Amapá. O mar abaixo, a palavra pode ter vindo do árabe, que chama marabute, que é louvar, e também tem uma influência dos escravos que foram trazidos dentro do navio. Então, eles vinham mar abaixo. E aí pode ter sido essa a origem do nome também. Ela inclui um ritmo musical e a dança de roda. E ela ocorre anualmente, como eu falei, da Páscoa até o primeiro domingo pós-Corpus Christi. E é composto pelas missas, novenas, procissões, bailes populares, danças e os rituais do mar abaixo. E é isso. Dura aproximadamente 60 dias, né? Então vai da Páscoa, mais ou menos março, abril. A Páscoa agora é no começo de abril, até junho, que é quando é o Corpus Christi. E é isso que eu trouxe para vocês do Amapá. Agora eu quero ouvir de vocês o que vocês pesquisaram. E a gente vai lá pro grupo agora. Lembra que eu pedi para vocês que eu queria que vocês me falassem, buscassem, se vocês encontram uma receita da pescada de gurijuba. Vocês lembram das anáguas? Quem aqui já usou anágua? E que mais? E aí a gente vai para lá. E aí eu vou encerrar com uma música aqui, que é uma música do Mar Abaixo, para vocês ouvirem. Tá bom? Bora lá bater papo e falar sobre o Amapá. Beijos! Que batuques de carimbó, Cruzeirinho do Marajó, que batuques de carimbó, Cruzeirinho do Marajó, que batuques de carimbó, Cruzeirinho do Marajó, que batuques de carimbó. Cruzeirinho do Marajó. Chegou como maré cheia, invadiu meu coração. Cruzeirinho, nossa tradição. Cruzeirinho, nossa tradição. Cruzeirinho quando... Eu vou colocar uma outra aqui para vocês ouvirem, chamado Ladrão de Mar Abaixo. Olha a batida. Aquela primeira parece mais o carimbó, né? Esse aqui, olha a batida do tambor. Que é o tambor do Mar Abaixo. Quando a maré baixar, vou cantar. Abaixo pra gente dançar. Quando a maré baixar, vou cantar. Abaixo pra gente dançar. Quando a maré baixar, vou cantar. Abaixo pra gente dançar. Quando a maré baixar, vou cantar. Abaixo pra gente dançar. Gengibirra pra beber, a caixa para tocar. Gengibirra pra beber, a caixa para tocar. Quando a maré baixar, vou cantar. Abaixo pra gente dançar. Quando a maré baixar, vou cantar. Abaixo pra gente dançar. Aonde tu vai, rapaz, nesse caminho sozinho? Aonde tu vai, rapaz, nesse caminho sozinho? Quando a maré baixar, vou Abaixo cantar. pra gente dançar. Quando a maré baixar, vou Abaixo cantar. pra gente dançar. Gostoso de ouvir, né? Esse é mais tradicional. O primeiro que eu coloquei chama Mar Abaixo, mas traz uma batida da ciranda e do carimbó. E esse segundo é a batida do tambor, que é o nome do tambor chamado Mar Abaixo. Eu vou colocar no grupo a música inteira para vocês ouvirem e vou colocar umas fotos das mulheres e dos homens vestidos com a roupa típica do Mar Abaixo, ok? Agora sim, vamos lá pro grupo. Beijos!